Ela caiu de joelhos no corredor frio, chorando. "Estou à beira da falência e ninguém sabe", sussurrou quebrada. O zelador ouviu cada palavra. O que ele fez depois mudou tudo para sempre. O som dos saltos ecoava pelo estacionamento subterrâneo do edifício empresarial São Bento. Isabela Moreira respirou fundo antes de sair do BMW preto, ajeitando o blazer de grife que custou mais que o salário de muita gente. Ninguém podia imaginar que dentro daquela mulher elegante, de aparência impecável, havia um furacão de desespero prestes a explodir. Subiu até o 12º andar, onde ficava a sede da construtora Moreira. O império que seu pai construiu durante 30 anos. O mesmo império que agora desmoronava como um castelo de cartas em suas mãos. Quando as portas do elevador se abriram, o sorriso falso já estava no lugar. Tinha aprendido a usar essa máscara desde pequena. "Bom dia, Isabela", cumprimentou Fernanda, a recepcionista, com aquela alegria matinal que irritava qualquer pessoa com problemas reais. "Os representantes da empresa Progresso já estão na sala de reuniões te esperando." O estômago de Isabela revirou. A empresa Progresso era uma das maiores credoras da construtora. Devia para eles quase 2 milhões de reais em materiais de construção que nunca conseguiu pagar. Hoje era o prazo final para quitação ou renegociação. Se não conseguisse adiar esse pagamento, tudo acabaria antes mesmo de começar a semana. "Obrigada, Fernanda. Pode servir café para eles? Do bom, por favor." Isabela forçou outro sorriso. Mesmo falindo, mantinha as formalidades. Era assim que funcionava naquele mundo de aparências. A sala de reuniões estava gelada como um iceberg. 3 homens de terno esperavam, com expressões que não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Marcelo Ribeiro, o representante principal, nem se levantou para cumprimentá-la. Apenas apontou para a cadeira vazia, como quem manda um cachorro se sentar. "Isabela, vamos direto ao ponto. Já perdemos paciência demais com essa situação." Marcelo abriu uma pasta cheia de documentos. 2.340.000 reais em atraso. Juros acumulando todo dia. "Você tem proposta concreta hoje ou vamos acionar nossos advogados?" As palavras bateram no peito de Isabela como socos. Ela sabia exatamente quanto devia, até os centavos. Tinha decorado cada número daquela dívida maldita durante as noites em claro, tentando encontrar uma solução que simplesmente não existia. "Marcelo, eu entendo a preocupação de vocês." Isabela cruzou as pernas, fingindo uma confiança que estava longe de sentir. "Estamos passando por uma reorganização financeira estratégica. Tenho uma proposta que pode interessar vocês." "Que tipo de reorganização?" O homem ao lado de Marcelo se inclinou para frente, desconfiado. "Estamos negociando a venda de alguns terrenos para um grupo de investidores internacionais. O valor vai cobrir todas as pendências e ainda sobrar para novos investimentos." A mentira saiu tão naturalmente que até ela quase acreditou. Marcelo trocou olhares com os companheiros. Isabela percebeu uma pequena hesitação ali. Era sua chance. "Preciso de mais algumas semanas para finalizar a documentação. É um negócio grande, envolve muita burocracia." Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta com papéis que pareciam importantes. "Posso mostrar os pré-contratos se quiserem." Na verdade, eram apenas cópias de contratos antigos que ela havia encontrado no escritório do pai. Mas de longe pareciam documentos oficiais. O importante era ganhar tempo. "Algumas semanas é muito vago, Isabela." Marcelo folheou os papéis rapidamente. "Podemos dar mais 15 dias, não um dia a mais. Se até lá não houver pagamento integral, partimos para a execução judicial." "Combinado." Isabela apertou a mão de cada um deles, escondendo o tremor nos dedos. 15 dias. Como se 15 anos fossem suficientes para resolver aquele buraco financeiro. Quando os credores saíram, Isabela se trancou no banheiro da empresa. Olhou para o espelho e viu uma estranha olhando de volta. Uma mulher que fingia ser forte, mas estava se despedaçando por dentro. Jogou água fria no rosto e voltou para o escritório. O show tinha que continuar. "Isabela, posso falar contigo?" Lucas, o coordenador de obras, apareceu na porta com cara de preocupação. "É sobre os salários da equipe." Pronto. Lá vinha a parte mais difícil do dia.
Como explicar para 15 funcionários que seus salários estavam atrasados sem revelar que a empresa estava afundando? Claro, Lucas. Pode entrar. Isabela se sentou atrás da mesa, tentando parecer uma executiva no controle da situação. Pessoal está perguntando sobre o pagamento. Já passou do prazo há alguns dias. Tem gente com conta no vermelho, sabe como é. Lucas evitava olhar diretamente para ela. Tivemos um pequeno problema técnico com o banco. Isabela improvisou rapidamente. Mudança no sistema deles, transferências grandes ficaram bloqueadas temporariamente. Deve normalizar até o final da semana. Ah, entendi. Lucas pareceu aliviado. Vou avisar o pessoal então. Eles vão ficar mais tranquilos. Quando Lucas saiu, Isabela abaixou a cabeça sobre a mesa. Mais uma mentira. Mais uma desculpa inventada. A verdade era que não tinha dinheiro nem para pagar os salários, quanto mais para quitar dívidas milionárias. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o gerente do Banco Empresarial, a instituição que financiava as obras da construtora. Senhorita Moreira, preciso falar urgentemente com a senhora. Pode passar aqui hoje? A voz do gerente soava formal demais. Nunca era bom sinal. Posso sim. Aconteceu alguma coisa? Isabela já sabia a resposta. Prefiro conversar pessoalmente. A senhora pode vir agora? 1 hora depois, Isabela estava sentada na sala gelada do banco, ouvindo palavras que pareciam sentenças de prisão perpétua. Execução de hipoteca. Garantias vencidas. Prazo de 7 dias para regularização ou perda definitiva dos bens. Senhorita Moreira, a construtora usou 3 terrenos como garantia dos empréstimos. Se não houver quitação integral até a próxima semana, teremos que executar essas garantias. O gerente falava como se estivesse lendo uma receita de bolo. Isabela sentiu o mundo girar. Aqueles terrenos eram o último patrimônio real da empresa. Sem eles, não sobrava nada. Absolutamente nada. Voltou para o escritório em estado de choque. Trancou-se na sala e começou a ligar para todos os contatos que tinha. Investidores que conhecia, empresários que já fizeram negócios com seu pai, qualquer pessoa que pudesse ajudar com um empréstimo emergencial. As ligações foram todas iguais. Secretárias dizendo que os chefes estavam ocupados, pessoas que não atendiam, números que tinham mudado. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido desaparecer exatamente quando ela mais precisava. Durante a tarde, Roberto Santos, o zelador do prédio, entrou na sala para esvaziar as lixeiras. Isabela fingiu estar concentrada nos papéis, mas Roberto percebeu que ela não estava bem. Tinha aquele olhar de quem carrega o peso do mundo nos ombros. Com licença, Roberto disse baixinho, recolhendo o lixo sem fazer barulho. Era um homem simples, mais velho, sempre educado e discreto. Cuidava da limpeza daquele andar há vários anos. Isabela apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos dos documentos. Não podia demonstrar fraqueza na frente de ninguém, especialmente não na frente de um funcionário do prédio. Às 6 da tarde, o telefone tocou pela última vez. Era doutor Henrique, o advogado da família, com a notícia que faltava para completar o desastre. Isabela, terminei de analisar a herança do seu pai. Preciso te dar uma notícia complicada. A voz dele estava pesada. Pode falar, doutor Henrique. Sua herança não é o que vocês pensavam. Seu pai deixou muito mais dívidas do que bens. A empresa já estava com sérios problemas financeiros antes mesmo dele partir. Ele estava escondendo a situação real. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu pai, o homem que ela admirava como um herói, tinha deixado para ela não um império, mas uma bomba relógio pronta para explodir. Quanto de dívida real existe, Dr. Henrique? Somando tudo, incluindo impostos atrasados, fornecedores, empréstimos bancários e outras pendências, cerca de 12 milhões de reais. 12 milhões. O número ecoou na cabeça de Isabela como um grito de desespero. Como uma pessoa sozinha ia conseguir pagar 12 milhões de reais? Quando desligou o telefone, o escritório estava vazio. Todos os funcionários tinham ido embora, sem saber que talvez não tivessem emprego na semana seguinte. Isabela ficou ali, sozinha, cercada por papéis que documentavam o fim de tudo que conhecia. Pegou uma calculadora e começou a somar as dívidas, subtrair os bens, multiplicar os juros. Não importava como fizesse as contas, o resultado era sempre o mesmo:
Falência total. Não havia saída matemática possível. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Carros buzinando, pessoas correndo para casa, vida normal acontecendo. Mas ali naquele escritório, o mundo de Isabela tinha parado de girar. Ela olhou pela janela e se perguntou como tinha chegado até ali. Há poucos meses, achava que estava herdando um negócio próspero. Agora descobria que herdou uma montanha de problemas que parecia impossível de escalar. Roberto passou pelo corredor, terminando a limpeza do andar. Viu a luz ainda acesa no escritório da construtora Moreira e balançou a cabeça. Aquela moça estava trabalhando tarde demais nos últimos dias. Tinha algo errado acontecendo ali. A madrugada chegou sem que Isabela conseguisse pregar o olho. Estava na cama olhando para o teto, calculando mentalmente as dívidas pela milésima vez, quando ouviu o barulho na porta. Passos pesados no corredor do prédio residencial, seguidos de 3 batidas secas na porta de madeira. Eram 4:30 da manhã. Quem bate na porta de alguém nesse horário nunca traz boas notícias. Isabela se levantou devagar, colocou o roupão e caminhou até a entrada. Pelo olho mágico, viu um homem uniformizado segurando uma pasta de documentos. Intimação judicial para Isabela Moreira, disse o oficial quando ela abriu a porta. Precisa assinar aqui. As mãos tremeram quando ela pegou os papéis. Ação de execução fiscal. A Receita Federal estava cobrando impostos atrasados da construtora. 2.800.000 reais em tributos que seu pai nunca pagou, acumulando juros e multas durante anos. Tem prazo para contestação? Perguntou com a voz embargada. Está tudo explicado nos documentos. Boa sorte. O oficial respondeu e foi embora, deixando Isabela sozinha com mais uma bomba relógio nas mãos. Voltou para o quarto, mas dormir era impossível. Tomou banho, se arrumou como sempre fazia, colocou a máscara de mulher bem-sucedida e partiu para mais um dia fingindo que estava tudo sob controle. No caminho para o escritório, parou no banco para tentar uma última cartada. Talvez conseguisse um empréstimo pessoal, algo que desse fôlego para reorganizar a situação. Entrou na agência às 7 da manhã, esperou 1 hora na fila e finalmente foi atendida pelo gerente. Senhorita Moreira, analisei seu cadastro durante a noite. Infelizmente não posso aprovar nenhum empréstimo. O gerente nem a deixou sentar direito. Sua empresa está com várias restrições. Seu CPF apresenta pendências e os órgãos de proteção ao crédito já foram acionados. Como assim meu CPF tem pendências? Eu não sabia de nada disso. Quando uma pessoa é sócia de empresa com problemas fiscais, automaticamente fica restrita também. Sua situação está bastante complicada. Isabela saiu do banco sentindo como se tivesse apanhado. Nem sabia que seu próprio nome estava sujo na praça. As surpresas ruins não paravam de chegar. Chegou ao escritório e encontrou Fernanda, a recepcionista, com cara de preocupação. Isabela, tentei usar o cartão corporativo para pagar o fornecedor de café, mas foi negado. Tentei 3 vezes e nada. O estômago de Isabela despencou. Se o cartão corporativo estava bloqueado, significava que o banco havia congelado todas as contas da empresa. Era o fim da linha. Deve ser problema no sistema do banco. Vou resolver isso hoje. Mais uma mentira. Mais uma desculpa inventada na hora. Durante a manhã, 3 fornecedores diferentes ligaram cobrando pagamentos atrasados. O pessoal da papelaria, a empresa de limpeza e a companhia telefônica. Todos ameaçando cortar os serviços se não houvesse regularização imediata. Isabela atendia cada ligação com desculpas diferentes. Problema no banco, atraso na transferência internacional, mudança no sistema contábil. Qualquer coisa que comprasse mais alguns dias de prazo. Na hora do almoço, Lucas apareceu novamente na sala dela. Isabela, desculpa incomodar de novo, mas o pessoal está perguntando sobre os salários. Alguns tentaram sacar no caixa eletrônico e não tinha dinheiro na conta. Dessa vez, a desculpa foi mais elaborada. Lucas, estamos mudando de banco. O processo de transferência das contas está demorando mais que o esperado. Até quinta-feira tudo volta ao normal. Lucas saiu, mas Isabela percebeu que ele não estava completamente convencido. Os funcionários começavam a desconfiar que alguma coisa estava muito errada. À tarde, tentou uma jogada desesperada. Lembrou que seu primo Rodrigo havia herdado uma rede de farmácias do tio. Talvez ele pudesse emprestar dinheiro para salvar a construtora.
Ligou para ele pela primeira vez em 2 anos. Rodrigo, preciso muito falar contigo. É sobre um negócio urgente. Oi, Isabela. Faz tempo que não conversamos. Que negócio é esse? Estou passando por algumas dificuldades financeiras na empresa. Precisaria de um empréstimo temporário. Posso pagar juros, dar garantias, o que você quiser. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Isabela, não mistura família com dinheiro. Aprendi isso com meu pai. Cada um cuida dos seus problemas. A frieza na voz dele cortou como uma navalha. Rodrigo, por favor. Não é favor, é negócio. Posso dar meus terrenos como garantia. Desculpa, mas não posso ajudar. Boa sorte aí. Rodrigo desligou na cara dela. O próprio primo, família de sangue, tinha virado as costas na hora que ela mais precisava. Isabela se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade fervia de movimento. Pessoas indo e vindo, cada uma cuidando da própria vida, sem imaginar que no 12º andar uma mulher estava se desintegrando por dentro. A tarde passou devagar como uma tortura chinesa. Cada toque do telefone era um susto. Cada barulho no corredor podia ser outro oficial de justiça. Isabela vivia agora em estado de pânico constante, esperando a próxima má notícia chegar. Às 5 da tarde, quando os funcionários começaram a ir embora, ela não aguentou mais fingir. Saiu da sala e caminhou pelo corredor deserto do prédio. Precisava respirar, andar, fazer alguma coisa para não enlouquecer ali dentro. Foi até o final do corredor, onde ficava uma pequena área de descanso com algumas cadeiras. Era um cantinho esquecido que quase ninguém usava. Sentou numa das cadeiras e, pela primeira vez em semanas, permitiu que as lágrimas viessem. Começou devagar, apenas algumas gotas escorrendo pelo rosto. Depois virou um choro contido, sufocado. Finalmente explodiu numa torrente de desespero que vinha engasgada na garganta há dias. Isabela se deixou escorregar da cadeira e ficou sentada no chão frio do corredor. Ali, naquele cantinho abandonado, longe dos olhares de julgamento, finalmente conseguiu ser ela mesma. Uma mulher desesperada, perdida, sem saber como sair do buraco em que havia caído. Eu não consigo mais, falou sozinha, a voz embargada pelas lágrimas. Estou à beira da falência e ninguém sabe, ninguém pode saber. As palavras ecoaram pelo corredor vazio como uma confissão sussurrada no confessionário. Era a primeira vez que admitia em voz alta a realidade que estava tentando esconder de todo mundo. Como é que vou contar para os funcionários? Como vou olhar na cara deles e dizer que não tenho dinheiro nem para pagar os salários? Continuou falando sozinha, como se desabafar com as paredes pudesse aliviar o peso no peito. Foi nesse momento que ouviu passos se aproximando. Roberto Santos vinha pelo corredor com o carrinho de limpeza, fazendo sua ronda do final do dia. Quando viu Isabela sentada no chão, chorando, parou imediatamente. Desculpe, não vi que tinha alguém aqui, disse baixinho, respeitoso como sempre. Isabela rapidamente enxugou as lágrimas e tentou se levantar, mas as pernas estavam bambas. Roberto deixou o carrinho de lado e se aproximou devagar. A senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Não é nada, Roberto. Só estou um pouco cansada. Isabela tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, molhado de lágrimas. Roberto não insistiu. Simplesmente pegou um lenço limpo do bolso e ofereceu para ela. Depois se afastou alguns passos, dando espaço, mas não foi embora. Ficou ali, em silêncio respeitoso, como um guardião discreto. Obrigada, Isabela sussurrou, aceitando o lenço. Desculpe você ter que me ver assim. Não precisa se desculpar. Todo mundo tem dias difíceis. A voz de Roberto era calma, sem julgamento. Às vezes a vida pesa mais que a gente aguenta. Alguma coisa na simplicidade daquelas palavras tocou fundo no coração de Isabela. Era a primeira vez em semanas que alguém falava com ela sem querer alguma coisa em troca. Sem cobranças, sem pressão, sem segundas intenções. Roberto, posso fazer uma pergunta estranha? Claro. O senhor já perdeu tudo alguma vez na vida? Já se sentiu completamente sem saída? Roberto ficou pensativo por alguns segundos. Já sim. Perdi coisas muito importantes. Pensei que não ia conseguir continuar. Como fez para superar? Descobri que a gente é mais forte do que imagina. E que às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera.
Isabela olhou para aquele homem simples, de uniforme de zelador, e sentiu uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em semanas, estava conversando com alguém que não queria dinheiro dela. Não estava cobrando nada, não estava julgando. Quer um café? Sempre faço um cafezinho nesse horário. Roberto apontou para o carrinho de limpeza, onde tinha uma garrafa térmica. Aceito sim. Isabela sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso verdadeiro. Roberto serviu o café em 2 copos descartáveis e se sentou no chão ao lado dela. Ficaram ali em silêncio confortável, bebendo café e olhando pela janela do corredor. 2 desconhecidos, compartilhando um momento de humanidade no meio do caos urbano de São Paulo. Sabe, Roberto, às vezes tenho a impressão de que estou vivendo uma mentira gigante. Todo mundo acha que sou bem-sucedida, que tenho tudo sob controle, mas a verdade é que não sei nem como vou pagar as contas da semana que vem. As pessoas veem só o que está por fora. Ninguém sabe as batalhas que cada um enfrenta em casa. É exatamente isso. Isabela se sentiu compreendida pela primeira vez em muito tempo. Ficaram conversando até escurecer. Roberto não fez perguntas indiscretas, não ofereceu conselhos não pedidos. Apenas escutou, com aquela paciência de quem já viveu o suficiente para entender que às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Isabela se sentiu um pouco mais leve, como se dividir o peso com alguém tivesse aliviado um pouco a carga nos ombros. Obrigada pela conversa, Roberto. E desculpe ter desabado assim. Imagina. Qualquer coisa, estou sempre por aqui. Roberto sorriu e voltou para seu carrinho de limpeza. Isabela foi para casa pensando naquela conversa. Pela primeira vez em semanas, tinha encontrado alguém que a tratou como ser humano, não como máquina de pagar contas e resolver problemas. Era um alívio descobrir que ainda existiam pessoas genuinamente boas no mundo. Isabela chegou no escritório na manhã seguinte com uma sensação estranha. Pela primeira vez em semanas, havia conseguido dormir algumas horas seguidas. A conversa com Roberto tinha aliviado um peso que nem sabia que estava carregando. Ainda estava falindo, ainda tinha 12 milhões de dívidas, mas pelo menos não estava mais sozinha com esse segredo. Fernanda a cumprimentou como sempre, mas Isabela percebeu algo diferente no olhar da recepcionista. Uma mistura de curiosidade e preocupação que não estava ali antes. Bom dia, Isabela. Chegou uma correspondência expressa para você. Parece importante. Fernanda entregou um envelope grosso com o selo do escritório de advocacia mais caro de São Paulo. Isabela rasgou o envelope ali mesmo. Era uma intimação para reunião obrigatória com todos os credores da construtora. Prazo, 48 horas. Assunto: apresentação de plano de quitação ou início imediato de processo falimentar. Merda! Sussurrou sem pensar, esquecendo que Fernanda estava ouvindo. Aconteceu alguma coisa grave? A recepcionista se aproximou, genuinamente preocupada. Não é nada que eu não consiga resolver. Isabela dobrou os papéis rapidamente. Apenas questões burocráticas chatas. Mas Fernanda havia trabalhado em escritórios tempo suficiente para reconhecer uma intimação judicial quando via uma. O nervosismo de Isabela era evidente demais para ser apenas questões burocráticas. Durante a manhã, Lucas apareceu 3 vezes na sala de Isabela. Primeiro para perguntar sobre material de construção que não chegou. Depois sobre clientes que estavam ligando cobrando obras atrasadas. Por último, sobre funcionários que estavam começando a procurar outros empregos. Isabela, preciso ser honesto contigo. O pessoal está nervoso. Salários atrasados, fornecedores cobrando, obras paradas. Está correndo boato que a empresa vai fechar. Lucas fechou a porta e se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Isabela sentiu o peito apertar. Se os funcionários já estavam desconfiando, era questão de tempo até a notícia vazar para o mercado. Uma vez que a informação sobre problemas financeiros se espalhasse, seria o fim definitivo da construtora. Lucas, vou ser clara contigo. Estamos passando por dificuldades temporárias, problemas com herança, questões legais complicadas, mas estou trabalhando numa solução que vai resolver tudo. Que tipo de solução? Isabela respirou fundo. Decidiu apostar numa meia-verdade que pudesse ganhar mais tempo. Estou negociando a venda de parte da empresa para um grupo de investidores. É um processo longo, tem muita papelada, advogados envolvidos. Por isso está demorando tanto. Lucas pareceu mais tranquilo.
Grupo nacional ou internacional? Prefiro não dar detalhes ainda. Negociações sigilosas, entende? Mas é coisa séria, com gente de verdade. Quando Lucas saiu, Isabela se perguntou até quando conseguiria continuar inventando desculpas. As mentiras estavam ficando cada vez mais elaboradas e difíceis de sustentar. Por volta do meio-dia, decidiu sair do escritório para almoçar. Precisava de ar fresco, um pouco de distância daquele ambiente sufocante. Desceu até a lanchonete no térreo do prédio e pediu um sanduíche que mal conseguiu comer. Estava voltando pelo elevador quando encontrou Roberto no 12º andar, limpando o corredor perto da sala dela. Boa tarde, Roberto. Isabela sorriu genuinamente pela primeira vez no dia. Boa tarde. Como está se sentindo hoje? Roberto parou o que estava fazendo e deu atenção total para ela. Melhor que ontem, graças à nossa conversa. Isabela hesitou. Depois decidiu continuar. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sempre foi zelador? Quero dizer, sempre trabalhou com limpeza? Roberto soltou uma risada baixa, sem ironia. Não, sempre não. Já fiz outras coisas na vida. Que tipo de coisas? Roberto parou de limpar e se apoiou na vassoura, como quem estava decidindo o quanto podia revelar. Eu era contador. Trabalhei em escritório de contabilidade durante 15 anos. Depois montei minha própria empresa de consultoria financeira. Fez uma pausa. Consultoria Santos em Associados. Atendia empresas médias, ajudava com planejamento fiscal, organização de contas. Isabela arregalou os olhos. Sério? E por que parou? A vida às vezes muda a direção da gente sem avisar. Roberto retomou a limpeza, mas continuou falando. Minha esposa ficou muito debilitada. Precisou de tratamento caro durante 2 anos. Gastei todas as economias, vendi a empresa, vendi tudo que tinha valor. Ela se recuperou? Não. Ela partiu há 5 anos. A voz de Roberto ficou mais baixa, mas sem autocompaixão. Sobrou eu e minha filha Marina. Ela nasceu com necessidades especiais, precisa de cuidados constantes. Isabela sentiu um nó na garganta. Ali estava um homem que havia perdido muito mais que ela e continuava de pé, trabalhando, cuidando da filha. Desculpe, Roberto. Não imaginava. Não precisa se desculpar. Cada um tem sua cruz para carregar. Roberto sorriu. Depois que vendi tudo, precisava de trabalho imediato. Um amigo me indicou para ser zelador aqui no prédio. No começo foi difícil, o orgulho doía. Mas aprendi que trabalho honesto não tem hierarquia. Você não sente falta da vida anterior? Às vezes. Mas essa vida me ensinou coisas que a outra nunca ensinou. Humildade, paciência, gratidão pelas coisas simples. Isabela ficou olhando para Roberto com outros olhos. Não era apenas um zelador gentil. Era um homem que havia construído e perdido tudo, igual a ela, mas que havia encontrado uma forma de reconstruir a vida sem amargurar. Roberto, posso te mostrar uma coisa? Preciso da opinião de alguém que entende de números. Claro! Isabela voltou para o escritório e trouxe uma pasta com documentos da empresa. Roberto lavou as mãos e se sentou na mesa de reuniões pequena que ficava no corredor. Esses são os papéis da herança que recebi do meu pai. O advogado disse que a situação está muito complicada, mas eu não entendo direito toda essa papelada. Roberto abriu a pasta e começou a examinar os documentos com atenção profissional. Isabela observou como ele manuseava os papéis, analisava números, cruzava informações. Era evidente que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Isabela, posso fazer algumas perguntas sobre esses contratos? Pode fazer quantas quiser. Seu pai tinha sócios na empresa? Tinha 2 sócios, Cláudio Mendes e Augusto Ribeiro. Eles saíram da sociedade alguns anos antes dele partir. Roberto franziu a testa e apontou para alguns documentos. Olha isso aqui. Esses contratos de dissolução de sociedade têm datas estranhas. Como assim? Segundo esses papéis, seus ex-sócios saíram da empresa há 3 anos. Mas olha essas notas fiscais aqui. Roberto mostrou outros documentos. Compras milionárias em nome da empresa, assinadas por eles, com datas de apenas 1 ano atrás. Isabela se inclinou para ver melhor. Isso quer dizer que eles continuaram fazendo negócios em nome da construtora mesmo depois de sair da sociedade? Exatamente. E olha o tipo de compra.
Equipamentos superfaturados de uma empresa que tem o mesmo endereço que a consultoria do Cláudio. Roberto apontou os endereços nos documentos. Isso tem cara de esquema para tirar dinheiro da empresa. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Você está dizendo que eles roubaram da empresa? Estou dizendo que essas operações são no mínimo suspeitas. Precisa investigar melhor, mas a primeira impressão é que sim. Como você conseguiu ver isso tão rápido? O Dr. Henrique analisou esses papéis durante semanas. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Isabela, vou ser franco contigo. Durante os anos que trabalhei com consultoria, vi muitos esquemas parecidos. Sócios que montam empresas fantasma para superfaturar serviços. É mais comum do que você imagina. Mas se isso for verdade, significa que as dívidas da empresa não são todas reais? Pode ser. Se conseguir provar que houve desvio de recursos, dá para anular parte das dívidas e ainda processar os ex-sócios por danos. Roberto organizou os papéis. Precisa de um advogado especializado em crimes empresariais, não um advogado de família comum. Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu uma pontinha de esperança verdadeira. Não a esperança desesperada de quem se agarra em qualquer coisa, mas a esperança baseada em fatos concretos. Roberto, como posso te agradecer por isso? Não precisa agradecer nada. Apenas te mostrei o que estava escrito nos documentos. Não é só isso. Você me deu esperança quando eu achava que não havia mais saída. Roberto guardou os documentos na pasta e a entregou para Isabela. Sabe o que aprendi depois que perdi tudo? Que as soluções aparecem quando a gente para de desesperar e começa a pensar com calma. Você acha mesmo que posso reverter essa situação? Acho que vale a pena tentar. Pior do que está não fica. Roberto sorriu. E se precisar de ajuda para analisar mais documentos, estou aqui. Posso não ser mais contador oficialmente, mas os números não saem da cabeça da gente. Isabela se levantou e, num impulso, abraçou Roberto. Foi um abraço sincero, de gratidão genuína, de quem finalmente havia encontrado uma luz no fim do túnel. Obrigada, Roberto. De verdade. Você não sabe o que isso significa para mim. Sei sim, já passei por isso. Roberto retribuiu o abraço paternalmente. Agora vai atrás de um advogado competente e não desiste. Quando Roberto voltou para o trabalho, Isabela ficou ali parada no corredor, segurando a pasta de documentos e sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança real. Pela primeira vez desde que havia descoberto as dívidas, tinha um plano concreto. Não era mais uma mulher desesperada inventando desculpas. Era uma empresária com evidências de fraude nas mãos e um caminho legal para seguir. Voltou para o escritório e começou a pesquisar advogados especializados em crimes empresariais. Ia lutar. Ia investigar. Ia descobrir a verdade sobre o que os ex-sócios do pai haviam feito com a empresa. E pela primeira vez em semanas, acreditou que talvez, só talvez, pudesse salvar não apenas a construtora, mas também os empregos de todas aquelas famílias que dependiam dela. A esperança havia voltado, e dessa vez não era baseada em ilusões, mas em evidências concretas de que a verdade poderia salvá-la. Olhou pela janela e pensou em Roberto, lá embaixo limpando outros andares. Um homem simples que havia perdido tudo e encontrado uma forma de reconstruir a vida ajudando outras pessoas. Se ele conseguiu superar suas tragédias e ainda encontrar forças para ajudar uma estranha, talvez ela também conseguisse encontrar forças para lutar pela sua salvação. A guerra não estava perdida. Na verdade, estava apenas começando. Isabela passou a noite toda pesquisando advogados especializados em fraudes empresariais. Encontrou 3 escritórios com boa reputação, mas quando viu os valores das consultas, o coração despencou. Honorários que começavam em R$50 mil, mais percentuais sobre valores recuperados. Dinheiro que ela simplesmente não tinha. Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinada a encontrar uma solução. Se não podia pagar um advogado caro, precisava entender melhor os documentos por conta própria. Talvez Roberto pudesse ajudar mais do que havia ajudado no dia anterior. Encontrou uma surpresa na recepção. Fernanda estava conversando em voz baixa com Lucas e os dois pararam de falar abruptamente quando a viram chegar. "Bom dia!" Isabela cumprimentou, fingindo não perceber o clima estranho. "Bom dia, Isabela. Chegaram mais algumas correspondências para você." Fernanda entregou 3 envelopes com cara de cobrança.
Isabela levou as correspondências para a sala e abriu uma por uma. Fornecedor de cimento cortando o crédito. Empresa de telefonia ameaçando suspender as linhas. Seguradora cancelando a apólice da frota de veículos. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido cobrar tudo ao mesmo tempo. Cada envelope que abria trazia uma nova facada no coração. Por volta das 10 horas, Roberto apareceu para limpar o escritório. Isabela estava com os documentos espalhados sobre a mesa, tentando entender as operações suspeitas que ele havia identificado no dia anterior. "Posso ajudar?" Roberto perguntou, vendo a confusão de papéis. "Por favor." "Estou tentando organizar essas transações por data, mas não consigo entender a sequência." Isabela apontou para pilhas de notas fiscais e contratos. Roberto lavou as mãos e se sentou ao lado dela. Começou a separar os documentos com uma organização que impressionava. Em poucos minutos, tinha criado grupos lógicos, contratos de dissolução, notas fiscais suspeitas, extratos bancários e correspondências. "Olha isso aqui", Roberto disse, apontando para um conjunto específico de documentos. "Essa sequência de operações é muito suspeita." "Como assim?" "Primeiro, os sócios oficialmente saem da empresa. Segundo, criam uma nova empresa, a RMC Consultoria. Terceiro, a construtora do seu pai contrata serviços superfaturados dessa RMC. Quarto, o dinheiro pago pela construtora vai direto para contas pessoais dos ex-sócios." Isabela acompanhou o raciocínio de Roberto, impressionada com a clareza da análise. "É lavagem de dinheiro? É desvio de recursos. Eles usaram a construtora como fonte de dinheiro fácil, simulando prestação de serviços que nunca existiram." Roberto mostrou uma nota fiscal. "Olha aqui. Consultoria em engenharia estrutural. R$200 mil. Que tipo de consultoria vale R$200 mil? Meu pai nunca contrataria uma consultoria desse valor sem me consultar. Então a pergunta é: quem autorizou essas contratações?" Isabela pegou as notas fiscais e analisou as assinaturas. Todas tinham uma coisa em comum. A assinatura não era do pai dela. "Roberto, essas assinaturas não são do meu pai. Conheço a letra dele desde criança." Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. "Isabela, posso te fazer uma pergunta delicada?" "Pode." "Quem tinha procuração para assinar pela empresa quando seu pai estava viajando ou impossibilitado?" "Apenas eu. E o Dr. Henrique, o advogado da família." "Dr. Henrique?" "Sim. Ele cuida dos assuntos legais da família há mais de 20 anos. Foi ele quem organizou toda a documentação da herança." Roberto ficou pensativo, examinando novamente as assinaturas nas notas fiscais. "Isabela, essas assinaturas são muito parecidas com a assinatura do Dr. Henrique nos contratos legais aqui da pasta." O sangue de Isabela gelou. "Você está insinuando que o Dr. Henrique estava envolvido no esquema?" "Estou dizendo que alguém com acesso à documentação da empresa autorizou essas operações. E pelas assinaturas, não foi seu pai." Isabela se levantou da cadeira e começou a andar pela sala. Se Roberto estava certo, significava que o advogado de confiança da família estava envolvido na fraude. O mesmo homem que havia organizado a herança, que havia dito que as dívidas eram legítimas, que havia aconselhado ela a aceitar a situação. Meu Deus, Roberto, se isso for verdade, significa que o Dr. Henrique me enganou desde o início? Pode ser. Ou pode ser que ele também tenha sido enganado pelos ex-sócios. Roberto tentou ser cauteloso. Precisa investigar mais antes de tirar conclusões. Como posso investigar? Não tenho dinheiro para contratar detetive. Não tenho advogado de confiança. Não sei em quem posso confiar mais. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, claramente pensando em alguma coisa. Isabela, vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém aqui no prédio. O quê? Antes de montar minha consultoria, eu trabalhei durante 5 anos na Polícia Civil. Setor de investigação de crimes financeiros. Isabela parou de andar e olhou para Roberto com espanto total. Você era policial, era investigador, especializado em fraudes empresariais, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Roberto sorriu timidamente. Saí da polícia para ganhar mais dinheiro na iniciativa privada. Ironia do destino, né? Por que não me contou isso antes? Porque aprendi a não falar sobre o passado.
As pessoas ficam desconfortáveis quando sabem que você já foi policial. Acham que você está sempre investigando elas. Isabela se sentou novamente, processando aquela revelação. Roberto não era apenas um ex-contador gentil. Era um ex-investigador de polícia com expertise exatamente no tipo de crime que podia ter destruído a empresa do pai dela. Roberto, você pode me ajudar a descobrir a verdade? Posso te orientar sobre como proceder, mas precisa entender que se realmente houve crime, terá que fazer denúncia formal. Não é brincadeira. Estou disposta a fazer o que for preciso. Não posso deixar que roubem o trabalho de uma vida inteira do meu pai. Roberto organizou os documentos e tirou uma caneta do bolso. Primeiro passo. Vamos fazer um mapa cronológico de todas as operações suspeitas. Segundo passo, vou te ensinar como cruzar informações para encontrar evidências. Terceiro passo, se as evidências confirmarem fraude, vamos ao Ministério Público. Durante as próximas 2 horas, Roberto transformou a sala de Isabela numa verdadeira central de investigação. Usou sua experiência policial para organizar as evidências de forma sistemática. Ensinou Isabela a identificar padrões suspeitos, a rastrear fluxos de dinheiro, a correlacionar datas e operações. Olha o que descobrimos, Roberto disse, apontando para um quadro que haviam montado na parede. Em 18 meses, a construtora pagou 4,5 milhões para empresas fantasma controladas pelos ex-sócios. 4,5 milhões? E olha essa coincidência. Todas essas operações foram autorizadas nos períodos em que seu pai estava viajando a trabalho. Isabela olhou para o quadro e sentiu uma mistura de raiva e esperança. Raiva por descobrir a extensão da traição. Esperança porque finalmente tinha evidências concretas de que as dívidas não eram todas legítimas. Se conseguirmos anular esses 4,5 milhões, quanto sobra de dívida real? Roberto fez os cálculos rapidamente. Descontando os juros sobre valores fraudulentos, sobram cerca de 6 milhões em dívidas reais. Ainda é muito, mas é administrável. Administrável como? Renegociação com credores, parcelamento, quitação com desconto. 6 milhões é diferente de 12 milhões. Com 6 milhões, você consegue salvar a empresa. Pela primeira vez, desde que havia descoberto a herança problemática, Isabela visualizou um futuro possível. Não seria fácil, mas seria possível. Roberto, por que você está me ajudando? Mal me conhece. Roberto guardou a caneta e olhou para Isabela com seriedade. Porque sei o que é perder tudo por culpa de pessoas desonestas. Quando minha esposa ficou debilitada, um médico nos enganou. Cobrou uma fortuna por tratamento experimental que ele sabia que não ia funcionar. Perdemos as economias de uma vida inteira baseado numa mentira. E você não processou ele? Tentei. Mas ele tinha advogados caros, conexões, influência. Eu era só um contador desesperado para salvar a esposa. No final, ele continuou enganando outras famílias. E eu perdi tudo mesmo. Isabela sentiu um aperto no coração. Roberto estava ajudando ela a recuperar o que foi roubado, porque ele próprio não havia conseguido recuperar o que lhe roubaram. Roberto, se conseguirmos provar a fraude e recuperar o dinheiro, quero que você volte a trabalhar na construtora, como consultor financeiro. Isabela não precisa... Preciso sim. Você tem a experiência que eu não tenho. E mais importante, você tem honestidade numa profissão cheia de gente desonesta. Roberto sorriu, mas balançou a cabeça. Se conseguirmos salvar sua empresa, vou te ajudar como consultor. Mas quero continuar sendo zelador também. Por quê? Porque aprendi que todo trabalho honesto tem dignidade. E porque gosto da simplicidade da vida que construí. Não quero voltar para o mundo das gravatas e reuniões intermináveis. Naquele momento, Isabela entendeu que Roberto era uma pessoa verdadeiramente especial. Um homem que havia perdido tudo, reconstruído a vida do zero e ainda encontrava forças para ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca. Então está combinado. Vamos atrás da verdade? Vamos atrás da verdade. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão que selou uma parceria improvável. Uma herdeira desesperada e um zelador que escondia um passado de investigador. Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu que não estava mais lutando sozinha. Tinha um aliado com as habilidades certas para ajudá-la a desmascarar os criminosos que haviam destruído o império do pai.
A guerra contra a injustiça estava oficialmente declarada. Isabela acordou naquela manhã com uma sensação completamente diferente dos últimos dias. Pela primeira vez em semanas, tinha um plano real. Não estava mais reagindo desesperadamente aos problemas. Estava tomando a iniciativa. Roberto havia prometido encontrá-la no escritório cedo para começarem a investigação mais profunda. Chegou ao edifício São Bento às 7 da manhã, 2 horas antes do horário normal. Queria organizar todos os documentos antes da chegada dos funcionários. Não podia deixar ninguém desconfiar do que estavam descobrindo. Roberto já estava lá, esperando com 2 xícaras de café e uma pasta nova, cheia de papéis. Bom dia. Trouxe café e algumas surpresas. Roberto sorriu, mas havia seriedade nos olhos dele. Que tipo de surpresas? Passei a madrugada pesquisando sobre seus ex-sócios. Cláudio Mendes e Augusto Ribeiro têm um histórico muito interessante. Roberto abriu a pasta. Eles já foram investigados 2 vezes por fraude empresarial. Nunca foram condenados, mas os processos existem. Isabela sentiu um frio na barriga. Quer dizer que eles já fizeram isso antes? Pelo que consegui descobrir, sim. O padrão é sempre o mesmo. Entram como sócios em empresas familiares, ganham a confiança do proprietário, criam esquemas de desvio de recursos e depois saem da sociedade deixando as dívidas para trás. Como você conseguiu essas informações? Roberto hesitou por alguns segundos. Ainda tenho alguns contatos na polícia. Gente que me deve favores dos tempos que trabalhávamos juntos. Isabela olhou os documentos que Roberto havia trazido. Eram cópias de processos judiciais, reportagens de jornal, registros de empresas abertas e fechadas pelos ex-sócios. Um verdadeiro dossiê criminal. Meu Deus, Roberto, quantas famílias eles já destruíram? Pelo menos outras 3 que consegui rastrear. Sempre o mesmo método. Sociedade, desvio, abandono. Naquele momento, Isabela entendeu que não era apenas vítima de uma oportunidade. Era vítima de criminosos profissionais que haviam escolhido seu pai como alvo deliberadamente. E o Dr. Henrique descobriu alguma coisa sobre ele? Roberto ficou sério. Essa parte é mais complicada. Preciso te mostrar uma coisa, mas não sei como você vai reagir. Roberto tirou da pasta uma fotografia impressa. Era uma imagem de jornal social de 2 anos atrás. Dr. Henrique estava numa festa elegante, brindando com taças de champanhe ao lado de Cláudio Mendes e Augusto Ribeiro. Eles se conhecem há muito tempo, Roberto disse baixinho. Isabela pegou a foto com mãos trêmulas. Isso quer dizer que o Dr. Henrique estava no esquema desde o início? Não posso afirmar com certeza, mas as evidências apontam nessa direção. Um advogado de família não costuma frequentar festas com empresários investigados por fraude. A sensação foi como levar um soco no estômago. Dr. Henrique conhecia a família Moreira desde que Isabela era criança. Havia estado presente em aniversários, formaturas, tinha sido quase um tio para ela. E agora descobria que talvez ele fosse o mentor de toda a fraude. Como eu fui tão ingênua? Como não percebi nada disso? Porque você confiava. E pessoas de confiança são sempre os melhores criminosos. Roberto guardou a foto. Mas agora que sabemos, podemos agir. O que você propõe? Roberto se levantou e foi até a janela. Ficou alguns minutos olhando para a movimentação da cidade lá embaixo, claramente organizando os pensamentos. Vamos montar uma operação. Primeiro, precisamos de mais evidências concretas. Segundo, precisamos proteger você de retaliações. Terceiro, precisamos apresentar tudo de forma que a justiça não tenha como ignorar. Que tipo de evidências? Gravações. Precisamos que eles confessem o que fizeram. Isabela sentiu um arrepio. Você quer que eu confronte eles diretamente? Não exatamente confrontar. Quero que você marque uma reunião com o Dr. Henrique. Vai dizer que descobriu irregularidades na herança e quer esclarecimentos. Enquanto isso, vou instalar equipamentos de gravação no escritório dele. Isso é legal? Se for para documentar crimes já cometidos, sim. Você tem direito de gravar conversas das quais participa. Roberto explicou o plano detalhadamente. Isabela marcaria a reunião para o final da tarde, quando o escritório do Dr. Henrique estivesse mais vazio. Roberto usaria contatos da época de policial para conseguir equipamentos de gravação profissionais. O objetivo era fazer o advogado revelar detalhes do esquema,
pensando que estava falando apenas com Isabela. E se ele desconfiar? Por isso você vai levar os documentos que descobrimos. Vai mostrar que já sabe de algumas coisas, mas vai fazer parecer que ainda está confusa, precisando de orientação. O ego dele não vai resistir a explicar como foi esperto. Durante a manhã, enquanto Roberto providenciava os equipamentos, Isabela cuidou das tarefas normais do escritório. Mas estava diferente. Os funcionários notaram que ela parecia mais confiante, menos tensa que nos dias anteriores. Isabela, você está bem? Parece mais animada hoje, comentou Fernanda na hora do almoço. Estou. Algumas questões importantes estão se resolvendo. Isabela sorriu genuinamente. Em breve vocês vão entender melhor. Por volta das 14h, Roberto voltou com uma pequena bolsa discreta. Consegui tudo o que precisamos. Gravador digital ultrassensível, transmissor para monitoramento em tempo real e backup em nuvem para garantir que não perdemos nada. Como você conseguiu isso tão rápido? Ainda tenho amigos na corporação. Gente que acredita na justiça de verdade. Roberto ensinou Isabela a usar o equipamento. O gravador era minúsculo, caberia facilmente na bolsa dela. O transmissor permitiria que Roberto ouvisse tudo em tempo real do carro estacionado em frente ao escritório do Dr. Henrique. Se alguma coisa der errado, se você se sentir em perigo, usa a palavra código emergência. Eu entro no escritório imediatamente. Às 4h, Isabela ligou para o Dr. Henrique. Dr. Henrique, preciso urgentemente falar com o senhor sobre a herança. Descobri algumas inconsistências nos documentos que estão me deixando muito preocupada. Que tipo de inconsistências, Isabela? Prefiro não falar por telefone. Posso ir aí agora? Claro, querida. Estarei te esperando. A naturalidade na voz dele era perturbadora. Se realmente estava envolvido no esquema, era um ator consumado. Roberto e Isabela saíram juntos do prédio. No estacionamento, ele fez os últimos ajustes nos equipamentos e testou a conexão. Lembra do roteiro que combinamos? Lembro. Começar mostrando as notas fiscais suspeitas. Deixar ele explicar. Depois ir aumentando a pressão gradualmente até ele se entregar. E se ele não cair na armadilha? Pelo menos teremos gravado a reação dele. Às vezes a ausência de surpresa é tão reveladora quanto a confissão. Isabela dirigiu até o escritório do Dr. Henrique com o coração disparado. Não sabia se estava mais nervosa ou animada. Finalmente ia descobrir a verdade sobre o homem em quem a família havia confiado durante décadas. O escritório do Dr. Henrique ficava num prédio elegante no centro de São Paulo. Sala ampla, móveis de madeira nobre, diplomas nas paredes, aquele ambiente intimidador que os advogados adoram criar. Isabela, minha querida, como você está? Dr. Henrique a recebeu com o sorriso paternal de sempre. Sente-se aqui. Quer café, água, alguma coisa? Não, obrigada. Quero ir direto ao assunto. Isabela abriu a pasta com os documentos. Dr. Henrique, encontrei algumas coisas estranhas na papelada da herança. Que tipo de coisas? Isabela mostrou as notas fiscais que Roberto havia identificado como suspeitas. Essas operações aqui. Pagamentos milionários para empresas que eu nunca ouvi falar. Meu pai nunca me comentou sobre essas contratações. Dr. Henrique pegou os documentos e fingiu analisá-los pela primeira vez. Mas Isabela percebeu que ele já conhecia aqueles papéis perfeitamente. Ah, sim. Lembro dessas operações. Seu pai contratou consultoria especializada para alguns projetos específicos. Consultoria de quê? 200 mil reais por projeto? Projetos complexos, Isabela. Seu pai sempre foi muito criterioso com investimentos em tecnologia. A explicação não fazia sentido nenhum, e Dr. Henrique sabia disso. Estava apenas improvisando, ganhando tempo para pensar numa versão melhor. Dr. Henrique, com todo respeito, essas assinaturas não são do meu pai. Conheço a letra dele desde criança. O sorriso paternal desapareceu do rosto do advogado. Pela primeira vez na conversa, ele parecia desconfortável. Isabela, você está insinuando o que exatamente? Estou perguntando quem autorizou essas operações. Por que não foi meu pai? Dr. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. Isabela podia quase ver os pensamentos dele girando, tentando decidir qual seria a próxima jogada. Isabela, vou ser franco com você. Seu pai estava passando por dificuldades nos últimos anos. Às vezes tomava decisões impulsivas.
Eu tentava orientá-lo, mas nem sempre ele me ouvia. Que tipo de dificuldades? Financeiras, pessoais. Ele estava muito pressionado, cometendo erros de julgamento. Isabela percebeu que Dr. Henrique estava tentando jogar a culpa no pai dela, que já havia partido e não podia se defender. Era uma estratégia cruel, mas reveladora. Dr. Henrique, essas empresas que receberam os pagamentos são de propriedade dos ex-sócios do meu pai, Cláudio Mendes e Augusto Ribeiro. A mudança na expressão do advogado foi instantânea. O desconforto se transformou em tensão real. Como você descobriu isso? A pergunta foi um erro. Em vez de negar conhecer os ex-sócios, Dr. Henrique havia confirmado que sabia da conexão. Então o senhor sabia que eles eram donos dessas empresas. Isabela, você não entende a complexidade da situação. Entendo perfeitamente. O senhor, junto com os ex-sócios do meu pai, montou um esquema para roubar dinheiro da construtora. Doutor. Henrique se levantou da cadeira, agitado. Isabela, você está falando muito sério. Acusações como essas podem ter consequências legais graves. Para quem, Dr. Henrique? Para mim ou para o senhor? Foi nesse momento que o advogado percebeu que havia caído na armadilha. Isabela não era mais a moça ingênua que havia procurado ajuda semanas atrás. Era uma mulher determinada com evidências nas mãos. Isabela, vamos conversar com calma. Talvez possamos chegar a um acordo que seja bom para todos. E ali estava, a confissão implícita que Roberto estava esperando ouvir do carro estacionado lá embaixo. Acordo que seja bom para todos? Isabela repetiu as palavras do Dr. Henrique com uma calma que ela própria não esperava ter. Que tipo de acordo o senhor está propondo? Doutor. Henrique se sentou novamente, mas agora sua postura era completamente diferente. O advogado paternal havia desaparecido, dando lugar a um negociador calculista. Isabela, você é uma moça inteligente. Deve entender que situações complexas requerem soluções criativas. Ele ajeitou a gravata nervosamente. Posso ajudar você a renegociar as dívidas da empresa, conseguir prazos melhores, condições especiais. Em troca de quê? Em troca do seu silêncio sobre certas irregularidades que possam ter ocorrido. Ali estava, a confissão completa que Roberto estava gravando do carro. Dr. Henrique havia admitido que existiam irregularidades e que queria comprar o silêncio dela. Dr. Henrique, vou fazer uma pergunta direta. O senhor participou do esquema para desviar dinheiro da construtora do meu pai? O advogado ficou em silêncio por longos segundos. Isabela podia ver a mente dele trabalhando, calculando riscos, avaliando opções. Seu pai estava com problemas graves, Isabela. Problemas que você não sabia. Ele estava tomando decisões que iam destruir tudo que havia construído. Eu apenas orientei algumas operações para proteger o patrimônio da família. Proteger desviando 4,5 milhões para empresas dos ex-sócios? A precisão do número fez Dr. Henrique recuar na cadeira. Como eu descobri? Porque encontrei alguém que realmente se importa comigo. Alguém que tem competência para analisar documentos de verdade. Quem? Isso não importa agora. O que importa é que sei de tudo. Sei das empresas fantasma. Sei das notas fiscais forjadas. Sei que o senhor usou a procuração que meu pai lhe deu para autorizar operações fraudulentas. Dr. Henrique se levantou novamente, dessa vez claramente agitado. Caminhou até a janela e ficou alguns minutos de costas para Isabela. Você não entende a pressão que eu estava sofrendo. Cláudio e Augusto tinham informações comprometedoras sobre outros clientes meus. Se eu não cooperasse, iriam me denunciar ao Conselho de Ética da OAB. Então o senhor preferiu destruir a família que confiava no senhor há 20 anos? Eu não queria destruir ninguém. A ideia era fazer operações temporárias, devolver o dinheiro depois, ninguém sairia prejudicado. Mas deu errado, né? E quando deu errado, o senhor preferiu esconder tudo, deixar que eu herdasse uma montanha de dívidas falsas. Dr. Henrique voltou para a mesa, mas não conseguia mais olhar nos olhos de Isabela. Eu ia te ajudar a resolver tudo. Ia encontrar uma forma de... De quê? De continuar mentindo? De continuar me enganando? Isabela, por favor, pensa na sua família, na memória do seu pai. Se isso vazar, vai manchar o nome da família Moreira para sempre. Isabela sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. O senhor está tentando me chantagear emocionalmente agora?
Estou tentando te fazer enxergar a realidade. Se você me denunciar, vai arrastar o nome do seu pai junto. Todo mundo vai saber que ele perdeu o controle da empresa, que foi enganado, que morreu deixando uma herança problemática. Era a jogada final de Dr. Henrique. Tentar usar o amor que Isabela sentia pelo pai para proteger a si mesmo, mas ele havia calculado errado. Dr. Henrique, meu pai foi vítima, não criminoso. Quem vai ter o nome manchado são os criminosos que se aproveitaram da confiança dele. Isabela se levantou, incluindo o senhor. Isabela, não faça isso. Posso devolver o dinheiro, posso compensar os prejuízos. Mas não me denuncie. Tenho família, tenho reputação a proteger. O senhor deveria ter pensado nisso antes de roubar da minha família. Isabela saiu do escritório do Dr. Henrique com a gravação mais importante da vida dela no celular. Desceu no elevador sentindo uma mistura de vitória e tristeza. Vitória por ter desmascarado o traidor. Tristeza por descobrir que alguém em quem confiava desde criança era capaz de tamanha crueldade. Roberto estava esperando no carro, com fones de ouvido, tendo acompanhado toda a conversa. Conseguimos tudo o que precisávamos, disse quando Isabela entrou no carro. Ele confessou participação no esquema, admitiu que desviou dinheiro e ainda tentou subornar você para ficar quieta. O que fazemos agora? Agora vamos ao Ministério Público. Com essas gravações e os documentos que organizamos, temos caso fechado. No caminho, Roberto explicou os próximos passos. Denúncia formal por estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Pedido de bloqueio dos bens dos criminosos. Solicitação de anulação das dívidas fraudulentas. Quanto tempo leva para resolver? Casos com provas tão claras costumam ser rápidos. Alguns meses para os primeiros resultados. Roberto parou o carro em frente ao prédio do Ministério Público. Isabela, você tem certeza que quer ir até o fim? Depois que fizermos essa denúncia, não tem volta. Tenho certeza absoluta. Não posso deixar que eles continuem destruindo outras famílias. Passaram 3 horas no Ministério Público. O promotor que os atendeu ficou impressionado com a qualidade das evidências. Gravações claras, documentos organizados cronologicamente, histórico criminal dos envolvidos. Este é um dos casos mais bem documentados que já vi, comentou o promotor. Vamos abrir inquérito imediatamente e pedir mandados de busca e apreensão. Quando saíram do Ministério Público, já era noite. Isabela se sentiu estranhamente leve, como se um peso gigantesco tivesse saído de seus ombros. Roberto, como posso te agradecer por tudo isso? Você não precisa me agradecer. Precisa voltar para seu escritório e contar a verdade para seus funcionários. Contar a verdade? Eles merecem saber que não vão perder os empregos por sua causa. Merecem saber que você lutou para salvá-los. No dia seguinte, Isabela chegou ao escritório com uma determinação que há muito não sentia. Reuniu todos os funcionários na sala de reuniões. Lucas, Fernanda, os técnicos, as secretárias, todo mundo que trabalhava na construtora Moreira. Pessoal, preciso contar uma coisa muito importante para vocês. Isabela respirou fundo. Nas últimas semanas, vocês perceberam que alguma coisa estava errada na empresa. Salários atrasados, contas em atraso, problemas com fornecedores. Um silêncio tenso tomou conta da sala. A verdade é que, quando herdei a empresa, descobri que ela estava cheia de dívidas que eu não sabia que existiam. Por um tempo, achei que íamos ter que fechar tudo. Alguns funcionários se entreolharam, preocupados. Mas descobri também que muitas dessas dívidas eram falsas. Produto de um esquema criminoso montado por pessoas em quem minha família confiava. E com a ajuda de alguém muito especial, consegui desmascarar esse esquema. Que tipo de esquema? Perguntou Lucas. Isabela explicou toda a história. As empresas fantasma, os desvios de dinheiro, o envolvimento do Dr. Henrique, a investigação que fez com Roberto. E quem é essa pessoa que te ajudou? Perguntou Fernanda. Nesse momento, Roberto apareceu na porta da sala de reuniões, ainda vestindo o uniforme de zelador. Foi o Roberto, Isabela disse apontando para ele. O zelador do prédio que vocês veem todo dia limpando os corredores. Todos se viraram para olhar Roberto surpresos. Roberto não é apenas zelador. Ele é ex-policial, especialista em crimes financeiros. E foi ele quem me ensinou a investigar as fraudes que quase destruíram nossa empresa.
Os funcionários olhavam Roberto com uma mistura de admiração e incredulidade. Graças ao trabalho dele, conseguimos provar que mais da metade das dívidas da empresa eram falsas. Ontem fizemos a denúncia no Ministério Público. Os criminosos vão ser investigados e processados. E a empresa? Perguntou Lucas, ainda preocupado. A empresa vai continuar funcionando. Com as dívidas falsas anuladas, temos condições de renegociar o que sobrou e voltar a crescer. Isabela sorriu. Ninguém vai perder emprego. Todos os salários atrasados vão ser pagos assim que o dinheiro roubado for recuperado. A sala explodiu em aplausos. Fernanda começou a chorar de alívio. Lucas bateu palmas tão forte que as mãos ficaram vermelhas. Roberto, o senhor salvou nossos empregos, disse Fernanda ainda emocionada. Salvaram a empresa toda, completou Lucas. Roberto ficou sem graça com toda aquela atenção. Eu só ajudei a Isabela a encontrar a verdade que já estava nos documentos. Roberto vai continuar trabalhando conosco, anunciou Isabela, como consultor financeiro da empresa. Mas ele fez questão de continuar sendo zelador também, porque aprendeu que todo trabalho honesto tem dignidade. Isso mesmo, Roberto concordou. E porque gosto da simplicidade da vida que construí, não quero complicar as coisas. Depois da reunião, quando todos voltaram ao trabalho com ânimo renovado, Isabela e Roberto ficaram sozinhos na sala. Sabe o que é mais impressionante em tudo isso? Disse Isabela. O quê? Durante semanas eu procurei ajuda em advogados caros, consultores especializados, pessoas importantes, e quem realmente me salvou foi o zelador do prédio. Roberto sorriu. Às vezes as soluções estão mais perto do que a gente imagina. Roberto, promete que vai aceitar ser nosso consultor financeiro? Prometo, mas com uma condição. Qual? Vou continuar fazendo café para todo mundo no final da tarde. Aprendi que os momentos mais importantes da vida acontecem nas conversas simples, tomando café. Isabela riu pela primeira vez em muito tempo. Um riso genuíno, de alívio, de gratidão, de esperança no futuro. Lá fora, São Paulo continuava sua correria maluca. Mas ali no 12º andar do edifício São Bento, uma mulher havia aprendido que o valor das pessoas não se mede pela roupa que vestem ou pelo cargo que ocupam. E um homem simples havia descoberto que sua experiência de vida poderia transformar destinos, mesmo trabalhando como zelador. 3 meses depois da denúncia no Ministério Público, Isabela acordou com uma sensação que não experimentava há muito tempo. Tranquilidade. Não era apenas a ausência de problemas, mas uma paz verdadeira, construída sobre bases sólidas de verdade e justiça. O telefone tocou cedo. Era o promotor responsável pelo caso. Isabela, tenho boas notícias. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem. Encontramos documentos que comprovam que Cláudio e Augusto fizeram isso com pelo menos outras 5 empresas. O esquema era ainda maior do que imaginávamos. E o Dr. Henrique decidiu colaborar com a justiça em troca de redução da pena. Está entregando tudo. Contas bancárias, operações, outros casos. A colaboração dele vai ajudar a recuperar muito mais dinheiro. Quando desligou, Isabela sorriu. A justiça estava sendo feita de verdade. Não era vingança, era reparação. As pessoas que haviam destruído tantas famílias finalmente iam responder pelos crimes. Chegou ao escritório e encontrou o ambiente completamente transformado. Funcionários animados, telefones tocando com novos clientes interessados, projetos sendo retomados. A construtora Moreira havia ressuscitado das cinzas. Bom dia, Isabela, cumprimentou Fernanda com um sorriso radiante. Chegaram mais 3 propostas de obras hoje. E o banco empresarial ligou oferecendo linhas de crédito especiais. Como assim linhas de crédito especiais? Parece que nossa história se espalhou. Empresária que desmascara esquema criminoso virou notícia. Bancos querem se associar à imagem de honestidade da empresa. Isabela balançou a cabeça impressionada. Nunca imaginou que fazer a coisa certa poderia trazer também benefícios comerciais. Por volta das 10 horas, Roberto apareceu no escritório. Agora usava uma roupa diferente, camisa social simples e calça de tecido, mas mantinha a mesma simplicidade no jeito de ser. Como está nossa consultora financeira favorita? Brincou Isabela. Seu consultor. Roberto corrigiu, rindo. E está bem.
Vim mostrar os números da recuperação. Roberto havia criado planilhas detalhadas, mostrando o progresso da empresa, com as dívidas fraudulentas anuladas e parte do dinheiro roubado já recuperado. A construtora Moreira não apenas havia saído do vermelho, como estava registrando lucros crescentes. Roberto, esses números são reais? São reais. Sua empresa não estava falindo por má gestão. Estava sendo saqueada sistematicamente. Removido o parasita, o organismo se recuperou naturalmente. Parasita? Desculpe terminologia policial. Quis dizer, removidos os criminosos, a empresa voltou a funcionar normalmente. Naquele momento, Lucas apareceu na sala com cara de euforia. Isabela, Roberto, vocês precisam ver isso! Ele estava segurando um tablet com uma reportagem na tela. A manchete dizia: Zelador herói desmascara esquema milionário e salva empresa familiar. A matéria contava toda a história. Como Roberto havia ajudado Isabela a descobrir as fraudes, como haviam gravado as confissões, como a justiça estava recuperando o dinheiro roubado. Tem mais, disse Lucas animado. Olha os comentários. As pessoas estavam compartilhando histórias parecidas. Famílias que haviam sido enganadas por esquemas similares. Empresários que descobriram fraudes em suas empresas. Gente agradecendo por terem mostrado que era possível lutar contra injustiças e vencer. Roberto, você virou símbolo, comentou Isabela. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что
в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит
мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету, как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,